Histórias encantam, histórias convencem, histórias colam. Hoje eu vou contar para você 7 passos para você aprender a fazer a sua própria jornada do herói e a levar o mundo a entender a tua mensagem e a se identificar com você. Isso vai ser muito importante para que você aumente muito os teus resultados, seja em vendas, seja em público, seja em audiência, no que você quiser. Vem comigo! Quando a gente fala em storytelling, quando a gente fala em jornalismo, em contar histórias, a gente sabe o quanto elas são poderosas. Você pode observar aí no dia a dia da imprensa. Toda matéria tem uma história, fala de alguém que fez algo, ela conta a história de empreendedores, a história de superação das pessoas. Por quê? Porque nós queremos viver de histórias, é isso que a gente quer. E aí, você sabe contar a tua história? Hoje eu vou ensinar para você 7 passos para você aprender a construir a sua jornada do herói e ter uma história muito poderosa. No primeiro ponto da sua jornada do herói, você vai falar sobre o mundo comum. O que aconteceu antes, no começo da sua trajetória? Pensa no que aconteceu antes dessa grande virada da sua vida e você vai descrever isso. O segundo passo é o que eu chamo de um chamado, um grande chamado, ou uma percepção que você teve. E aí você estava lá no seu mundo comum e de repente, pá, o que aconteceu na sua história? Você percebeu que a sociedade tinha um problema que você poderia resolver? Você olhou para um lugar e falou, poxa, todo mundo faz igual, eu vou fazer diferente. Ou alguma coisa aconteceu na sua vida e você falou, eu vou fazer de um outro jeito, eu vou começar um trabalho assim, assim. Então, o primeiro ponto que é o chamado, o que fez você despertar para essa situação que você vive hoje, para esse trabalho que você desenvolve hoje? O terceiro passo, a maior parte das pessoas tem, que é o encontro com o mentor. Então você estava ali vivendo normalmente, e aí pá, você teve um grande chamado. Uau, eu vou fazer diferente. E aí você descobriu que existe uma pessoa que já atua com isso e ela te ajudou nesse seu caminho. Você teve uma pessoa que te motivou. Não precisa ser um mentor óbvio desses que a gente conhece, mas digamos que a tua mãe te deu uma percepção, o nascimento do teu filho te deu uma percepção, sempre colocando pessoas que te levaram a esse outro estágio. E principalmente se for um mentor, alguém mais experiente que você, que conseguiu te dar essas orientações. Aí, agora é a hora de falar. Mas você, mas Natana, eu não tenho mentor. Eu não tenho mentor, nessa época eu não tinha. Como é que eu faço? Você pode dizer que você buscou informações, que você estudou, que você observou a vida de pessoas que talvez as pessoas nem te conheçam, não tem problema. Mas o importante é que seja um conhecimento maior que você e que tenha pessoas envolvidas nesse terceiro momento da história. O quarto passo é a revelação, a mudança. Então, você estava lá no mundo normal, teve um chamado diferente, e aí alguém que te orientou, e aí você falou, yes, mudei, e aí você resolveu criar algo. E aí você começou a criar algo e dar esse seu talento para a sociedade. Aí você conta como é que foi isso. Depois, o quinto passo dessa história é o que eu chamo de teste, obstáculos. E aí você vai contar como é que foi a sua jornada. Eu estava lá fazendo meu trabalho, muitos clientes, e aí aconteceu uma coisa na economia, eu quebrei. Aí a concorrência chegou, e aí eu não tinha dinheiro, e aí eu não consegui emagrecer. E aí, sei lá, tanto faz, entendeu? Depende do seu segmento, você vai contar os testes, os obstáculos que foram acontecendo nessa sua jornada. O sexto passo dessa história é o seguinte: o que foi uma grande provação? A grande provação é um ponto em que você quase desiste. Você tem que colocar isso na tua história, porque todos nós temos, lógico, você tem que colocar se for verdadeiro, tá? Se for uma coisa autêntica, senão não coloca. Mas qual foi aquele momento em que você falou, meu, chega, não vai dar mais, eu vou desistir desse meu sonho, desse meu trabalho. E você coloca aí esse grande problema que você teve na tua jornada. E aí, por último, o sétimo passo é a tua jornada do vencedor, o teu momento vencedor. Então, você quebrou, mas aí o que aconteceu para você dar a volta por cima? Se você tá quebrado, esse não é o fim da história. Espera melhorar um pouquinho para você contar. Mas digamos que você já tenha superado isso. Como é que você faz? Conta como é que isso aconteceu. Era seu fundo do poço, mas aí você resgatou forças e começou a praticar exercícios, ou você começou a exercer sua espiritualidade, não sei qual que é o teu segmento. Mas aí você conta a tua história de vencedor. E aí você coloca todos os dados que provam que você é um vencedor. Então,
Essa é a jornada do herói em 7 passos que eu te ensinei hoje. Você pode observar que todos os empreendedores, a maior parte deles, as pessoas que você admira, têm uma jornada do herói. Como é que foi esse processo de quando ele tinha uma vida normal, que ele teve uma ideia, todos os obstáculos até ele vencer? Nenhuma vitória é fácil. Toda vitória tem uma jornada. Qual é a sua?